Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa e hoje estou aqui para apresentar mais um Pitaco, o quadro aqui do programa onde apenas um dos integrantes da bancada vem dar sua opinião sobre alguma produção audiovisual para vocês. Hoje eu vou falar com spoilers sobre o mais recente filme de David Fincher para a Netflix, intitulado O Assassino. Sem mais delongas, vamos lá! O Assassino é um filme que foi lançado dia 10 de novembro na Netflix, sendo dirigido por David Fincher, com roteiro de Andrew Kevin Walker, estrelado por Michael Fassbender e possuindo ainda em seu elenco de apoio Tilda Swinton, Charles Parnell, dentre outros nomes que inclui o da nossa querida e ótima atriz Sophie Charlotte em um papel bem reduzido. O longa basicamente fala de um assassino profissional que comete um erro em uma missão e que, ao não conseguir matar uma pessoa específica, vai acabar tendo que matar várias outras ao buscar vingança pelo ataque que a sua companheira acaba sofrendo em retaliação à falha dele no serviço. Antes de eu assistir a esse filme, eu já tinha ouvido alguns comentários que estavam intitulando ele como tedioso, chato, lento, maçante e coisas parecidas. E eu confesso que isso me tirou um pouco a urgência de assistir ele, mas não eliminou a vontade de conferir a produção, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui do David Fincher e do Andrew Kevin Walker, nada mais nada menos que diretor e roteirista, respectivamente, de Seven, que é simplesmente um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida e, para mim, é um dos melhores filmes, provavelmente top 10 filmes de suspense que já foi realizado na história do cinema. Então, é com muita felicidade que eu venho aqui agora dizer que eu posso discordar das pessoas que criticaram o ritmo do filme e o acharam maçante, ainda que eu entenda, quem enxerga o filme dessa maneira. O Assassino é uma história de assassino? É, claro, o próprio nome indica isso, né? É uma história de vingança? Também é. É um filme de ação então, afinal, assassino e vingança, filme de ação, certo? Não, não é bem assim. O longa, provavelmente ele causa frustração àqueles que o assistem, porque nem é um filme clássico do David Fincher, no que diz respeito a grandes reviravoltas e labirintos de roteiro, algo que ele mesmo declarou, inclusive, numa entrevista de promoção desse filme, e também não é um filme clássico de vingança, cheio de ação, cena de luta, tiro, porrada, bomba, torta e direito. O filme, ele busca um retrato bem mais comum da dita profissão, entre aspas, com ansiedades, erros, tédios e o lugar comum de ser quem o protagonista é, ainda que este lugar comum também não seja lá tão comum assim, Afinal, ele é um assassino profissional. Em face dessa contradição é que o filme se estrutura. Um assassino metódico, mas que erra. A repetição de regras que servem mais para esconder sua humanidade do que para garantir o sucesso da missão. Um homem que se diz comum, mas que faz coisas nada comuns e consegue sucessos que ele faz parecer simplórios justamente por não estar na média. A construção de uma figura do dia a dia que usa essa imagem para se camuflar em meio aos demais, enquanto não pertence bem a eles também, mas que se camufla em um submundo de assassinato com metodismo e imponência para esconder que está muito mais próximo dos demais do que parece. Afinal, nada mais humano que uma pessoa em busca de vingança por aqueles que ama, e nada mais absurdo do que aquele que consegue passar basicamente inócuo as consequências de diversos assassinatos, basicamente anulando quaisquer perigos no caminho como se nada fosse. Então, o filme, ele utiliza essa contradição e trabalha a contradição do início ao fim de maneira bem centrada no seu protagonista. O filme constrói um ritmo e um passo a passo que quase não se quebra. Estudo, preparação, conversa e assassinato. O capítulo do Brutamontes e o de encerramento, eles quebram isso ao trocar conversa por luta e assassinato por desistência, respectivamente. Ainda assim, eu amo a mistura da simplicidade e complexidade de cada capítulo. O protagonista, ele planeja bem os seus passos. Afinal, é como ele sempre diz, antecipe, não improvise. E considero que a direção, a trilha sonora, a fotografia e o roteiro, eles trabalham muito bem para criar um ritmo e um ambiente muito convidativos e instigantes que eles levam a acompanhar o desenrolar de cada passo da vingança com interesse. Além disso, para mim, pelo menos, a jornada deixou uma sensação de apreensão, porque assim como o assassino, o nosso protagonista, ele quebra a sensação de segurança e intangibilidade do cliente no final do filme, eu fiquei com essa mesma sensação de perceber o quão frágil e o quão suscetível nós podemos estar no nosso dia a dia contra aqueles que são, de certa forma, comuns, mas não tão comuns assim e que estejam determinados
a nos alcançar e nos prejudicar. O que eu gosto também no Assassino é uma estrutura que se assemelha ao de livros e videogames. O uso constante da narração é como estar lendo um livro, onde a gente adentra a mente do personagem e conseguimos entender o que se passa com ele, ainda que não esteja sendo externado, de maneira clara, com falas, com atitudes até às vezes. Para isso, o filme ele usa também alguns elementos externos, como um relógio de pulso que indica o nervosismo, incômodo, ansiedade e até quando ele sai da linha, como se fosse um lembrete constante da humanidade desse personagem por trás dos seus, entre aspas, superplanos. Além disso, a gente pode ver também através de seus pensamentos até sentimentos como insegurança e empatia, como no primeiro assassinato, quando ele parece se convencer de que é muito foda, ele parece que tentando se convencer disso ao ficar repetindo certas informações na cabeça, ou quando repete a regra de que não deve ter empatia enquanto uma de suas vítimas implora pela sua vida. Essas duas situações, elas conseguem demonstrar ali o que se passa na cabeça do protagonista, ao mesmo tempo que a gente tá vendo ele ter uma atitude, a gente vê que os sentimentos dele não necessariamente refletem aquela atitude de maneira igual, Ou seja, ele tá sendo bem piedoso com a vítima, mas a gente consegue, através dos pensamentos dele, saber que correu ali por trás um certo resquício de empatia. E quando ele fica repetindo, aqueles pensamentos para cometer o assassinato que ele deveria cometer ali no serviço dele, a gente consegue perceber que parece que ele tá tentando se convencer de que ele é foda para que ele consiga, realmente realizar aquele tiro, Como se fosse uma declaração de autoconfiança, tentando se encher de autoconfiança para aquilo. Então, esse tipo de construção é quase uma espécie de antítese entre pensamento e atitudes, é muito interessante de ver. Já a estrutura de videogame, eu enxergo na divisão por capítulo, que ainda que talvez se associe à lógica de capítulos de um livro, eu já enxergo como se fosse fases de um jogo, cada uma com suas dificuldades específicas, seu próprio vilão e a mecânica que você precisa utilizar para vencer os desafios se repete quase sempre: estudo, preparação, conversa e assassinato. O Assassino esteve sempre muito longe, pelo menos para mim, de ser um filme tedioso. Eu enxergo ele como uma história que brinca com a estrutura estabelecida do seu tipo de história, no cinema, e cria artimanhas para desenvolver uma narrativa interessante com um protagonista dúbio, não em seu caráter ou personalidade, mas quanto ao seu lugar no mundo. No fim das contas, ele faz parte da maioria ou da minoria? Para O Assassino, eu fico com a nota 8,5. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado para aqueles que ficaram comigo até o final deste episódio. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o nosso conteúdo, a depender da plataforma onde você esteja nos ouvindo. Estamos disponíveis aí no YouTube, Spotify, algumas outras plataformas de podcast. Estamos também aí no Instagram, comentando quase sempre quando saem novos episódios, então fique ligado por lá também. Sempre em todos os lugares como Triângulo Nerd ou Triângulo Nerd Podcast. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.